Olá, maravilhosos e maravilhosos desse canal. Eu sou a Gabi Benvenuti e hoje a gente vai falar de um assunto que é doloroso para muita gente. Costumam dizer por aí que se você não passou por isso, você vai passar em algum momento. Hoje a gente vai falar sobre traição. E acredite, se você acha que sabe tudo sobre isso, você está muito enganado. Eu vou te ajudar a enxergar isso talvez de uma nova forma. Então fica nesse vídeo até o fim que eu te conto coisas que você nem sonhou. Aproveita e já se inscreve aqui e curte esse vídeo para dar uma força pro canal. Se você acha que só quem está infeliz no relacionamento trai, eu preciso te falar que você está enganado. Pessoas felizes nos relacionamentos também traem. Putz, mas se todo mundo então pode trair, como é que eu vou ficar num relacionamento e ficar tranquilo? Eu vou sempre ficar surtando achando que a outra pessoa vai me trair? Na verdade, gente, o risco sempre existe. A gente é que vive uma vida achando que nada de ruim vai acontecer. E isso vale não só para relacionamento, mas para a vida em geral. Se você pensar, a gente vive de um jeito muito ingrato. A gente não pensa que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa que muda a nossa vida para sempre. Com a traição é mais ou menos assim também. O fato é, se você tá com alguém, a chance de ser traído existe. Então, você sabe que essa chance existe e viva o seu melhor, dê o seu melhor para esse relacionamento. Não precisa ficar surtado achando que isso vai acontecer, nem paranoico. Mas o fato de saber que pode acontecer talvez faça com que você não dê o relacionamento como ganho, como dado, e você se esforce um pouco mais para, enfim, fazer coisas que talvez você não fizesse se tivesse certeza que tá tudo ali de mão beijada para você. O que eu quero te dizer é, as pessoas fazem por vários motivos. Pode ser porque não tá feliz no relacionamento, sim, mas eu preciso te dizer que durante a minha trajetória eu tive contato com muitas pessoas que pareciam felizes no casamento. Mas o que motivava elas a saírem com outras pessoas tinha a ver com uma outra coisa. Antes de eu te contar o motivo, eu quero te contar um pouco sobre a história do casamento na civilização. Eu não sei se você sabe, mas há alguns séculos o casamento era visto como um acordo, era visto como um negócio. Tinha a ver com as famílias abastadas casarem, reunirem fortunas, deixarem fortunas para os herdeiros. Era um mero acordo comercial. Essa ideia que a gente tem de casamento como algo relacionado ao amor, ao desejo, ao estar junto, é um conceito muito recente se a gente for pensar. Só no século XX que a gente começou a ter essa ideia de fidelidade, muito mais por isso estar associado à herança, uma questão de terras e, enfim, gado e propriedade, do que o amor em si, por si só. E mais recentemente, a gente começou a ter essa ideia de que, bom, talvez seja bom eu gostar dessa pessoa com quem eu vou constituir família, e aí a gente acaba criando e projetando vários quereres nesse parceiro. Eu já vou chegar nesse assunto. Essa história tanto é verdade que nos primórdios, né, alguns séculos, a ideia de amor consistia em ter amantes. Era totalmente esperado que esse casal, tanto o homem quanto a mulher, teriam amantes. É claro que historicamente isso sempre foi muito mais permitido ao homem e isso continua acontecendo. A gente sempre justifica uma traição masculina dizendo, ah, mas veja bem, isso é da natureza masculina, o cara precisa ter mais de uma mulher, enquanto a mulher é constantemente execrada, porque, veja bem, ela precisa se dar o respeito. Tanto é verdade que para o homem isso, a traição tem um peso diferente, que você já deve ter ouvido histórias de alguém, ou até mesmo na sua família, do seu avô, bisavô, que tinha uma amante e que a mulher sabia que tinha outra família, que era aceito socialmente, porque isso fazia parte da cultura. De certa forma, esse conceito da traição, ele é introjetado no Brasil. Eu vejo que em outras culturas não é tão aceito como aqui. Se a gente for pensar, o Ashley Madison, por exemplo, que é um site voltado para relacionamentos extraconjugais, o Brasil é um dos maiores usuários, porque a traição pra gente parece ter um peso diferente, parece não ser assim tão grave, quase como se fosse esperado. Então, isso é uma característica muito importante da nossa cultura. O que eu não estou dizendo que é aceitável, mas eu quero deixar isso claro para você pensar sobre isso. Outra coisa que a gente tem que se perguntar é, mas afinal, o que é traição? É importante a gente pensar que com o advento da internet, a traição, digamos que os limites sobre o que é traição foram alargados. E hoje não é mais só o ato sexual em si,
mas também o fato de trocar mensagem, de curtir foto, as interações sociais, né, nas mídias sociais. Então, o espectro do que é traição, ele mudou muito com os anos. E isso deixa muita sombra de dúvida, né? Às vezes não está claro para as pessoas dentro de uma relação. Veja bem, para um pode ser uma coisa corriqueira e não tão grave assim, e para o outro pode ser uma coisa muito grave. Então, a gente precisa se comunicar melhor. Começa aí saber o que é traição um para o outro, né? Então, se a gente não tem essa conversa, fica muito difícil que o outro saiba que para você aquilo que não é tão grave assim tem um peso gigantesco. A pergunta que eu quero deixar para você é: será que a traição é mesmo o fim de uma relação? Para alguns casos, sim. Talvez a traição seja o ponto que faltava para terminar essa relação e dizer, bom, realmente aqui eu não tenho mais nada para fazer. Por outro lado, se você acha que vale a pena lutar por essa relação, e eu digo tanto para homens quanto para mulheres, eu preciso te dizer, não vai ser fácil, mas é possível. Continua nesse vídeo se você quiser saber as dicas que eu te dou para salvar a sua relação, se essa é a sua vontade. Eu te digo isso porque, às vezes, o fato da traição ter ocorrido não justifica apagar toda uma história de vocês. Né? Imagina, esse parceiro te ajudou em momentos difíceis, vocês estiveram juntos para tantas coisas, superaram muitas dificuldades. Então, que peso você dá para essa traição? Né? Onde ela situa a relação? Essa é uma pergunta que só você pode se fazer e decidir. Mas eu quero te dizer que se você achar e se vocês estiverem dispostos a trabalhar juntos para essa relação sair desse lugar negativo, isso é possível. Um dos maiores problemas dos relacionamentos atuais é: eu quero que o meu parceiro seja tudo na minha vida. Que ele seja aquele cara ou aquela mulher que eu tenho um puta tesão, que eu admiro intelectualmente, que gosta das mesmas coisas que eu, é meu amigo, confidente, um puta pai, é um cara que eu quero desejar porque ainda tem aquele je ne sais quoi, mas ao mesmo tempo eu quero ter certeza que ele vai estar ali sempre para mim, que eu posso confiar e que ele não vai fazer nada imprevisível. Se você parar para pensar, esses conceitos, eles são muito difíceis de serem combinados. Por quê? O desejo mora no que a gente não tem, ou no que a gente não tem domínio total, ou que a gente não conhece exatamente. Então, equilibrar essas forças, né, fazer com que o desejo exista numa relação, ou seja, que não esteja tudo garantido e ao mesmo tempo fazer com que eu me sinta segura nessa relação, é uma equação um pouco difícil de atingir. Mas calma, que é possível. O que eu quero te contar, e que muita gente não sabe, é que a traição tem muito mais a ver com a pessoa que trai do que quem é traído. Eu tô te dizendo isso porque a gente tem aquela tendência de ficar se culpando, né? Meu Deus, mas eu não tinha tudo que essa pessoa queria, mas faltou alguma coisa na relação, mas você parecia tão feliz e de repente, para. Eu sei que essas perguntas vão surgir na sua cabeça. Isso porque a questão principal da traição é a questão do desejo. O desejo tem uma questão central, por quê? Ele tem a ver com olhar para fora e desejar algo que talvez eu esteja perdendo, que talvez seja melhor no outro, né? Isso é chamado de fear of missing out. Virou uma expressão muito comum, especialmente hoje em dia, que com a internet a gente sempre acha que a vida do outro é melhor do que a nossa. Então tem sempre essa ideia e esse acesso fácil a outras pessoas e uma ilusão de que lá é melhor do que aqui. Mas mais do que isso, a traição te dá a chance de ser alguém ou recuperar alguma coisa que você acha que perdeu. E talvez na cabeça dessas pessoas seja mais fácil se tornar, retomar essa pessoa que você era ou reviver algum traço da sua personalidade que você considera perdido do que na sua própria relação. Então é mais fácil você começar uma fé, sair com alguém e aí você recuperar essa parte de si que você perdeu. Muita gente faz isso, às vezes a pessoa levou uma vida inteira correta, nunca traiu e ele cruza a linha depois de um evento traumático. Morreu um amigo, ele descobriu que está doente, começa a se perguntar, será que a vida é isso mesmo? O que eu estou fazendo de errado? E aí essa pulguinha atrás da orelha começa a coçar e a pessoa decide tentar uma nova experiência para recuperar a si mesmo. Né? Então isso não tem a ver necessariamente com a relação estar boa ou não,
mas com algo da pessoa que se perdeu e que ela acha que vai encontrar num caso extraconjugal. Nesse sentido, quando eu penso que o desejo está naquilo que eu não tenho, o amante tem um papel perfeito, porque, tecnicamente, eu nunca vou ter o amante. O amante está nesse lugar do não oficial, do transgressor, do marginal. E isso traz esse quê do desejo, do proibido, que muita gente se atrai. Agora você me diz, tá bom, o que isso vai mudar na minha vida? Será que, afinal, existe uma cura para a traição? É possível me refazer desse sentimento? O que eu quero te dizer é, o ressentimento vai existir por bastante tempo, a raiva e a insegurança também. E de vez em quando, elas vão brotar do nada e você vai sim ter uma crise. E o que eu posso dizer é que se vocês decidirem continuar, vocês precisam ver essa nova oportunidade como um novo casamento, em que o traidor precisa assumir que traiu sim, que fez uma cagada, e buscar criar meios de te deixar tranquila. Então, por exemplo, não custa, se ele vai ficar mais tarde no trabalho, mandar uma mensagem, tirar uma foto, olha, eu tô aqui trabalhando. Não é um novo relacionamento baseado no controle, mas é se colocar no lugar do outro e prever situações em que provavelmente ela vai ficar desconfortável, porque já tem um histórico. Para a pessoa que foi traída, o que eu posso dizer é, a dor vai existir sim, é um processo de recuperação. O que eu diria é, evite ficar fazendo perguntas sobre o caso, sobre como foi, como não foi, quando foi, em que lugar, porque isso só vai servir para machucar. Em vez disso, procura se concentrar em coisas que vocês gostavam de fazer juntos, coisas que possam reaproximar vocês. E sim, você pode falar sobre isso com o seu parceiro, mas tem que entender por que ele fez aquilo, né? Como está a vida dele agora? Como é que ele se vê depois de tudo que aconteceu? Essas perguntas, elas podem trazer um novo olhar para a relação e fazer ele se mexer também, porque afinal essa relação só vai sobreviver se os dois colocarem os esforços. Então, evita fazer perguntas que só vão dificultar esse processo de amenizar a dor. A Esther Perel, que é uma psicóloga que eu admiro muito, as pessoas perguntam para ela, se uma traição pode ser tão catártica na vida de uma pessoa, você diria que você recomenda? E ela diz, olha, eu comparo a traição com uma doença, por exemplo. Toda pessoa que já teve uma doença e se recuperou, ela vai viver a vida dela de outra forma. Vai priorizar aquilo que é realmente importante, vai revisitar os seus valores e viver uma vida que faça sentido para ela. Ela diz que a traição é mais ou menos isso também. Não é que ela recomenda para todo mundo, porque é um período de muito sofrimento. Mas ela diz que as relações que saem de uma traição e que decidem dar uma nova chance, elas saem renovadas. Então, se você passou por isso, talvez essa seja uma maneira de ver esse acontecimento. Em vez de anular tudo que você viveu com essa pessoa por algum deslize, você possa ter outra perspectiva e começar um novo relacionamento. Renovar os votos, ter uma conversa honesta, uma não, várias conversas honestas com essa pessoa, procurar terapia, sair do lugar de conforto e tentar sim ser uma melhor versão de você, tentar sim recuperar aquela pessoa que na sua cabeça era mais atraente, era mais interessante, mas nessa relação. O que a gente procura não está no outro, está na gente. E é preciso muita coragem para enfrentar isso. Então, toda vez que você se colocar nesse dilema e achar que uma traição pode resolver alguma coisa, olhe para dentro de você, porque na maioria das vezes a resposta está ali. Se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, dá uma força pra gente, porque afinal todo mundo merece acesso à informação de qualidade. Eu costumo dizer sempre que conhecimento é poder. E se você quer saber mais e ter mais poder sobre a sua vida, segue a gente aqui.